houve uma seleção de funcionários do Ministério da Fazenda para um projeto da criação da escola fazendária juntamente com o governo alemão. O governo alemão, junto com o governo brasileiro, decidiram pela criação de uma escola para a formação dos servidores da fazenda e uma melhor prestação eficiente e competente dos funcionários que estão prestando serviço ao público brasileiro. De repente, eu recebi uma convocação para fazer um curso de alemão para me preparar para ir para a Alemanha, para um período de 9 meses na Alemanha, num treinamento visando a formação de professores de uma escola fazendária. E nós tivemos 6 meses para fazer um curso básico no Goethe Instituto, e de lá fomos para a Alemanha. Foi feita a transformação do CETRENFA em Escola de Administração Fazendária. Para institucionalizar uma coisa que senão acabaria desaparecendo. Mesmo porque o nome era terrível, CETRENFA. Naquela época, os dirigentes do Departamento de Administração e do CETRENFA propuseram ao ministro Delfim Neto que a sede fosse no Rio de Janeiro, onde existia um prédio sob a administração do Ministério da Fazenda, chamada Casa de Santa Teresa. Ao proporem esta solução, o ministro Delfim Neto foi taxativo ao dizer: a Escola de Administração Fazendária deverá funcionar em Brasília. Deixa eu te dizer, naquele tempo já não era mais possível. 73, a decisão tinha sido tomada, nada mais podia se instalar no Rio, a não ser das estatais. De imediato, o governador concordou em ceder o terreno, convocou o presidente da Terracap e ele determinou que o pessoal técnico me levasse a diversos locais em Brasília para a escolha do imóvel. Fui levado às proximidades de Taguatinga, a locais entre Planaltina e Sobradinho, e diversos outros locais. Quando me mostraram esse terreno aqui, e nessa época o entorno da atual escola fazendária era um imóvel rural sem qualquer outra finalidade, nós nos encantamos com o lugar. A ESAF tem 440 mil metros quadrados, que é exatamente o tamanho da cidade do Vaticano, situada numa área diferenciada do Distrito Federal e tem a felicidade de estar do lado do Jardim Botânico, com quem é ligado por uma trilha. A ESAF, o nego diz assim, é na subida da ESAF. Ninguém diz, é na subida do Jardim Botânico. Pode ver que quando dão referência à subida da ESAF. Se dizia não, quem projetou a ESAF foi um arquiteto alemão. Depois se dizia que quem projetou a ESAF foi Niemeyer, ou foram discípulos de Niemeyer. E fomos descobrir o verdadeiro arquiteto da ESAF. Eu levei um mês, junto com um pequeno grupo aí, né, para fazer o projeto, para ir à concorrência, para poder dimensionar, para poder orçar e fazer uma proposta. Então, na proposta tinha uma maquete, que era do nosso projeto, e um orçamento, que era da consultora. Essas duas coisas tinham que ser julgadas simultaneamente. E o nosso projeto foi que acabou ganhando. Tinha muita gente de peso no concurso, mas deu certo. E o nosso projeto foi o único que resolveu um único bloco. Não é um único bloco. Se você pegar o projeto, mesmo a vista aérea, você vai ver que tem uns 10 blocos embaixo daquela cobertura, né? É que tem uma unidade, uma laje que, vamos dizer assim, que liga tudo, que articula tudo e tal. E ele disse que quando ele viu as especificações técnicas para a ESAF, o bloco de apartamentos, bloco de sala de aula, veio na cabeça dele o campus da UNB.
Eu disse, puxa, eu não vou repetir aqui. Esse projeto nasceu de um convênio com a Alemanha e esse convênio previa, o programa foi feito pelos alemães, e era todo pavilionar e era da condição da concorrência fazer os pavilhões. E nós fizemos pavilhões, só que depois unificamos os pavilhões com esses 2 grandes deambulatórios. Aí ele disse, eu resolvi 2 problemas. Um problema estético, porque as arcadas são bonitas, quebrou aquela história dos bloquinhos. E eu criei os grandes corredores que dão sombra, dão um clima ameno na época da seca e na época da chuva abriga as pessoas e permite a convivência. Eu achei uma história muito interessante. Por isso que eu digo, o espaço físico ele reflete um pouco uma filosofia educacional mesmo, de integração. Porque os alunos têm espaço de convivência o tempo todo, porque eles estão integrados. E a escola, então, ficou com essa forma icônica, assim, de ser uma grande varanda, né? Uma grande cobertura, um grande espaço entremeado por pérgolas, sombras, luz, esse jogo. Ali no terreno, quer dizer, a parte frontal, a parte da entrada, era capim, era um cerrado ralo, não tinha nada. E na parte de trás, sim, é que tinha o cerradão. E o prédio, então, ele foi colocado ali entre... Onde teria o menor impacto possível. O menor impacto possível, exato. Esses arvoredos, esse verde bonito que nós temos aqui, isso aqui é o colírio dos olhos de qualquer um que vem para cá, né? Agora nós temos aqui muito árvore, muito verde, né? Inclusive nós temos uma coisa muito bonita aqui, que é um volume de pássaro, né? Que se alojam aqui durante a tarde. É muito bonito isso aqui. Eu sinceramente, é um lugar que eu sempre sonhei para trabalhar. Essa parte interna, eu me preocupei mais em botar umas plantas de porte médio, não muito altas, assim, para criar uma certa transparência. E também para amenizar o clima, de qualquer maneira, que era a proposta já do próprio projeto arquitetônico, de criando esses espaços, vegetando os espaços, você cria um certo microclima ali, né, que ameniza, né? O ar de Brasília é muito seco, então existia sempre essa preocupação. Dia 27 de dezembro de 73, eu cheguei em Brasília para o corpo docente da escola, da futura escola fazendária. Para nossa decepção, ainda não existia a escola. Não havia nem mesmo a pedra fundamental. Só no ano seguinte começou a instalação, muito rápida. Mas o ministro era o Delfim, quando começou a obra, e quando acabou, era o Mário Henrique Simons. Houve uma mudança de ministro. E em 75, abril, maio de 75, estavam prontas as instalações da escola fazendária e no início, quando foi inaugurada, em julho de 1975, nós então estávamos prontos já na escola com os programas dos treinamentos. O primeiro treinamento foi um curso de pós-graduação lato sensu. Desde o primeiro CAT, o primeiro curso de administradores tributários das fazendas estaduais, que depois vários foram secretários de fazendas estaduais, e era até uma satisfação grande a gente visitar os estados. Eles tinham lá o diploma da ESAF. Eu estou convencido que poucas pessoas sabem de como melhorou o nível do funcionalismo. Depois, quando eu viajei pelo Brasil, em todos os estados que eu chegava, eu era recebido por ex-alunos da escola fazendária, atuando como o técnico-chave para o secretário da Fazenda dos Estados. Então, eu acredito que tanto o Delfim Neto como depois o Mário Henrique Simons, eles procuraram prover a escola fazendária de transformá-la numa escola de alto nível. E nós temos que continuar a dar importância cada vez maior na preparação do funcionalismo. Porque a máquina do Estado é igualzinha a uma indústria. Se o torneiro
não souber usar o seu torno, não tem solução. A administração pública, ela é manejada e se aperfeiçoa e exige cada vez mais qualificação para ser manejada e mais aperfeiçoada. De onde vem isso? Não nasce do nada. Todas as pessoas que eu recebo aqui, principalmente estrangeiros, eu faço questão de levar na ESAF, porque é o modelo de educação, né? E ela lutou muito no começo também. Foi uma luta, né? Porque ela fica no quilômetro 4, né, da estrada de Unai. É perto agora, né? Mas naquele tempo era só mato para chegar lá, né? Impressionava um pouco, né? E a ponte era aquela ponte do Gilberto Salomão. Ele morava na Asa Norte, tinha que passar na ponte do Gilberto Salomão para ir para a ESAF. Era muito longe, era tudo muito longe. Aqui era complicado chegar aqui. Era complicado. Inclusive, quando eu vim para cá, não havia nenhum movimento aqui, inclusive na frente da escola. Não havia nenhuma casa, não havia construção, não havia nada. Era só mato. Eu fiquei muito impressionada a primeira vez que eu fui ver o terreno por aquela exuberância. Quer dizer, no meio de Brasília, de repente, você tem aquela exuberância daquele cerrado. Quando ela foi criada, não existia nada ali em volta. Onde que tem aquele shopping ali de frente, era uma cerca e tinha plantação de eucalipto ali dentro. Chama Interflora, parece o negócio. Não existia casa ali. Não existia casa. Até quando as pessoas chegavam lá na ESAF, lá você tinha restaurante, você tinha banco, você tinha correio, você tinha dormitório, você tinha tudo, era uma cidade. A pessoa ia para lá e podia viver ali o tempo todo. Ela impressiona muito pela sua dimensão física, mas eu diria que o grande valor da ESAF está para além do seu prédio. Está pelas pessoas que compõem o seu quadro de professores, o seu quadro técnico, pelo conhecimento que ela gera. Para mim, a ESAF significou uma mudança, uma possibilidade de mudança no serviço público. Nós precisamos melhorar o coletivo. E o coletivo é o que faz a ESAF. Elevar o nível de preparação para poder elevar o nível da máquina. O projeto era de todos, do porteiro ao diretor-geral, todos eram responsáveis pelo projeto que nós tocávamos. Não havia nem nenhum mais importante, nenhum menos importante. Se um na cadeia falhasse, todo o projeto estava prejudicado. Aí criamos o lema com o qual todos se comprometeram, padrão ESAF de qualidade. Eu acho que a ESAF tem algo assim de magnetismo, porque você, mesmo as pessoas que não são tão espiritualizadas, chegam lá, elas se transformam, né? Elas se transformam. Ela é uma transformadora de mentalidades. A ESAF para mim é minha segunda casa, para não dizer a primeira, né? Porque é o tempo de minha vida eu passei quase todo aqui. Porque eu trabalho 8 horas por dia. Na minha casa eu fico apenas para dormir. Né? E aqui eu considero isso aqui a minha primeira casa. Com meus irmãos que trabalham aqui, que eu considero meus irmãos, meus amigos. É minha casa. A ESAF é minha mãe e meus amigos são meus irmãos.